Você está nos acompanhando nesta que é a primeira aula da nova matéria, Síntese do Novo Testamento, Academia Bíblica Bereia. Esta é a turma das terças-feiras, curso básico em teologia. Saudações a cada um de vocês, Deus os abençoe. Os irmãos que puderem, eu sei que eu já estou informado que alguns não podem, estão com dificuldades de abrir o vídeo, mas os irmãos que podem, só os que não podem abrir o vídeo, perfeitamente compreendido, façam a bondade de abrir o vídeo. Os que puderem, amém. Os que não puderem, por A e B razões, entenderemos. Não é normal, claro, você manter o vídeo fechado, e quando isso acontece, é por razões, né, na sua casa, ou algo está acontecendo ou lhe inviabilizando, tá bom? Mas agradecemos os que puderem, repito, já estou informado que alguns não podem abrir o seu vídeo, e nós recomendamos que as aulas, como são interativas, estamos aqui interactuando ou interagindo uns com os outros, é termos o vídeo em aberto, a menos que tenhamos, ou os irmãos, né, estejam tendo alguma situação aí na sua casa que não lhes permita ter o vídeo aberto. Aí nós agradeceríamos, né, como alguns alunos costumam fazer, me mandem não mensagem no grupo, me mandem no privado, porque no grupo fica um pouquinho estranho, entendeu? Você está ventilando a sua privacidade de forma pública, então faça no meu privado, tá bom? Combinado assim? Fica melhor, que ajuda, né? Perfeito, Abissai, perfeito. Entendido a mensagem, faça o que estiver ao teu alcance. Muito bem, meus irmãos. Agradecemos a Deus por os que puderam estar aqui, agradeço mesmo de coração. Irmã Ilana, o casal Claudiano e Larice, quero apresentar daqui a pouquinho os irmãos. A irmã Amanda está tendo problemas também de conexão, né? Não sei o que está acontecendo particularmente, né? O Zoom não é sempre, mas de vez em quando traz esse tipo de inconveniente, né? E hoje estamos tendo aqui por atacado, tudo ao mesmo tempo. Mas amém, faz parte do enredo. Queremos dar as bem-vindas, né, ao casal de novos alunos, irmão Claudiano e irmã Larissa, né? Casal bonito, né? Casal 20 é pouco, acredito que é casal 80, né? 40 mais 40. Assim que damos as bem-vindas aos nossos queridos irmãos, irmão Claudiano, irmã Larissa, Deus os abençoe. Obrigado pelo voto de confiança que deram aqui conosco. Queríamos apresentar também a nossa irmã Jandra Costa. Vocês viram que ela conseguiu entrar um pouquinho, mas também teve problemas de acerto no áudio. Queremos agradecer também pela presença do irmão Gil, da irmã Rubiane, né, que estão aí tendo algumas dificuldadezinhas na conexão, não na conexão em si, mas estarem hoje, né, no visível, porque estão correndo muito com as suas coisas pessoais. Irmão Elton, na medida do possível, depois, se puder ficar visível, agradeço. Irmã Amanda está tendo dificuldades. A Bissai já avisou que está no caminho de casa. A irmã Bernadette também já avisou que está com dificuldades de abrir o vídeo. Mas Deus abençoe, obrigado pelo esforço. Conseguiu, irmã Amanda. É vitória, irmã Consegui. Amanda. É Só que muita pelo batalha. Olha, celular, pastor. hoje está sendo um dia bem anormal. Só Isso pelo aqui vocês. celular. No Tá, computador, ele não está aceitando password. e aí a minha sugestão é o seguinte, tá? Já aproveitando, não apenas falando com a irmã Amanda, você que usa computador, procure, na medida do possível, fazer testes antes de você entrar na aula, né? Já que a sua aula é na terça-feira, use qualquer dia na semana, mas não faça na terça não, que dá zebra. Tá? Atualize o seu software. O Zoom tem esse pequeno probleminha. Vai lá nos settings e peça a atualização. A atualização, ela é super importante, né, nesses momentos. Faça então a atualização. Essa é a razão que hoje muitos alunos não conseguiram entrar pelo computador, perfeito? Mas amém. Vamos então iniciar a nossa aula. Estamos com um sensível atraso, já era para termos começado às 8h15, mas hoje essa dificuldadezinha nos colocou, mas ok. Mesma coisa, nosso irmão Leandro está tendo o mesmo problema. Meu Deus.
Irmão Leandro, entre no telefone. Está tendo um problema com o aplicativo hoje. Só está funcionando via telefone ou via iPad. Faça um esforço, então, hoje, entrar via telefone. Obrigado, Pai do Senhor. É o mesmo problema. Incrível, incrível. Todos os alunos que geralmente usam iPad e computador estão tendo problemas para entrar e conseguem só, está dando como password inválido. Mas amém. Vamos então, meus irmãos, começar a nossa matéria. É assim mesmo, né? Graças a Deus. Você que tem a sua apostila na página de número 4. Página de número 4. Hoje eu tive que também dar uma atenção a uma família, o pastor Anderson, né, que fez comunicação comigo, né? Vocês vão conhecer, né, os irmãos, né, Larissa e Claudiano, são um casal de pastores, né, que tem uma filha estudando conosco. E hoje ela passou mal, e infelizmente a nossa irmã, né, a aluna nossa, né, teve que fazer uma cirurgia de emergência de vesícula. Então hoje foi um dia bem agitado para todos, né, para todos. Graças a Deus, mas confiamos que Deus tenha a saída e a vitória para todos. Página de número 4 da nossa apostila. Na verdade, se você for na 3, vamos na 3, aqui, ó, bem no iniciozinho, que é o resumo do conteúdo. É uma apostila de tamanho pequeno. Nós vamos estudá-la em 5 semanas, né, em 5 aulas, certo? Começando hoje e fechando no dia 15 de agosto. No dia de 15 de agosto, então, vai ser a 5ª aula com a provinha, e eu vou explicar a vocês no transcurso das 2 próximas aulas como é que funciona a nossa provinha. Ela é toda baseada num grupinho de exercícios que está lá no finalzinho da nossa apostila. Se você for lá no finalzinho da nossa apostila, tá? Você vai encontrar um grupo de exercícios que hoje, antes de terminar a aula, eu vou orientar vocês quais os que vocês terão que fazer para na próxima aula estarmos corrigindo. E a nossa provinha, ela será toda baseada nesse grupo de exercícios. Não vão ser uma quantidade muito grande de perguntas, serão 10 questões, né, que vamos tirar um pouquinho de cada parte dos nossos exercícios. Voltando na página 3, você vai ver aí o conteúdo, né, da nossa matéria. A introdução, os evangelhos sinóticos, o evangelho de João, vida e ministério de Jesus, Atos dos Apóstolos, cartas paulinas, cartas gerais e o livro do Apocalipse. Ou seja, nós dividimos o estudo desta matéria em 8 partes. 8 partes. Nós desejamos fazer o estudo do Novo Testamento de uma maneira que todos tenham uma enorme facilidade de retenção, não é? Sobretudo dos detalhezinhos, né? Nós costumamos muitas vezes ler, mas não retemos os detalhes. Mas vamos lá, está chegando aí nosso irmão Leandro Bonjour, da ilha de Martha's Vineyard. Meu irmão Leandro, funcionou! Está havendo um problema com o aplicativo, tá? O Zoom hoje, a nível de computadores. Eu sugiro o seguinte, durante a semana, tire um tempinho e vá lá nos settings e peça a atualização do seu software, que o Zoom está tendo esse problema hoje no mundo inteiro, acredite, tá? Ok. Tente virar o seu telefone se é que ele acompanha a virada ou não, ou de repente sim. Ali, agora ficou mais bonito, já era homem bonito, agora ficou melhor ainda a tela com grande alcance. Obrigado, irmão Leandro. Tranquilo. Maravilha. Vamos lá. Muitas pessoas, na nossa apostila, página 4, lá em cima, muitas pessoas não sabem, mas a Bíblia não é um único livro. Antes, é uma coletânea de várias obras escritas em um longo espaço de tempo e por diversas pessoas. No entanto, para entender melhor a sua mensagem, uma das divisões que fazemos é entre o Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, e a segunda parte, e chamamos de Novo Testamento. Ele nos informa sobre a vida de Jesus e sobre as primeiras décadas da era cristã. O Novo Testamento possui 27 livros, escritos por 9 autores dentro de um espaço de, no máximo, 70
80 anos. Bem diferente, meus irmãos, no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é constituído de 39 livros e levou em torno de 1000 anos para ser ele redigido, né? Porque a história do Antigo Testamento ela é mais extensa, ela é mais contínua e ela é muito mais abundante. Esta é a razão que muitos têm dificuldade na leitura e no estudo do Antigo Testamento. Então, você que fez a matéria síntese do Antigo Testamento vai perceber, né, a diferença quase que da água para o vinho. Os irmãos, né, que estão entrando hoje, que não fizeram essa matéria, na volta do relógio, eles vão chegar lá e vão fazer também essa matéria e vão entender que o Antigo Testamento é um pouquinho, só um pouquinho, mais difícil no estudo e na compreensão. Principal evento do Novo Testamento. Deixa eu abrir esse parênteses aqui para vocês. Não sei se vocês já se perguntaram por que o nome Antigo e Novo Testamento. A palavra testamento, ela é muitas das vezes traduzida na Bíblia por pacto, aliança. Muito bem. Se a palavra testamento na Bíblia, na maioria das vezes, ela é traduzida ou interpretada como pacto ou aliança, isso quer dizer que houve eventos que marcaram a autenticidade ou a autenticação ou a validação da primeira e da segunda aliança. Eu creio que vocês se lembram que eu falei isso na aula passada. Toda aliança precisa de algo para torná-la autêntica, válida. Qual seria isto que faria uma aliança válida? Na questão do Antigo Testamento, se vocês se lembram, vamos lá. O sacrifício, pastor. Sacrifício. E o sacrifício está ligado com o quê? Amanda tá na unção ainda da semana passada, né? Se você se lembra, irmã Amanda, quem assistiu o vídeo, irmã Amanda, meu Deus, tive até vontade de parar a aula para ela continuar. Sério, gente? Irmã Amanda, não me provoca, que lá na frente eu vou ter uma conversinha com a sua querida mamãe Maria Botelho e com o seu esposo. Ó, quero autorização de vocês para deixar a irmã Amanda dando uma aula aqui. E olha, eu estou vendo na senhora um grande potencial, acredite, acredite. Não sei se a senhora já teve vontade de lecionar, mas tenho visto na senhora, em pouco tempo, um tremendo potencial, né? Não somente na senhora, mas em outros alunos. Sacrifício. O sacrifício está ligado com o quê, essencialmente? Pastor, qual é a pergunta que o senhor O a que primeira valida, o que autentica, o que confirma uma aliança, um pacto, um Sangue, testamento? pastor. Sangue. Sangue. Sacrifício está ligado com sangue. Perfeito, irmão Leandro. Irmão Leandro também está ligado. Irmão Leandro não está em 110. Se lá na ilha de Martazinhas tem 110, hoje ele está aqui em 440. Tá com 4 vezes a voltagem. Gente, guarda isso, tá? As alianças, os pactos ou testamentos têm validade, têm autenticidade em cima de sacrifícios. E os sacrifícios estão ligados com o quê? Com sangue. Porque está escrito na Escritura, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E lá no livro de Levítico diz que no sangue está o quê? A vida. Então não é diferente para o Novo Testamento ou para a Nova Aliança. Qual foi então o fato, o evento, o acontecimento que marca, que autentica, que valida o Novo Testamento ou a Nova Aliança? O Santa Ceia. na cruz. Primeiramente, de Cristo, sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A Santa Ainda Ceia que a antecede. instituição da ceia, ela foi a cópia, porque tudo tem que acontecer no sentido de sombra e fato. O Antigo Testamento é sombra dos fatos que aconteceriam no Novo. Procure entender isto, isso é importante. Tudo que estudamos e lemos no Antigo Testamento acontece profeticamente, cumprido dentro do Novo Testamento. Exemplo, os sacrifícios de sangue foram feitos, eram 5 tipos de sacrifícios no Antigo Testamento. O mais importante é o chamado sacrifício no Holocausto, que implicava a morte
de um cordeiro de 1 ano, macho, sem defeito, sem mácula. Este cordeiro profeticamente apontava para quem? Para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O sangue dos animais não eliminavam o pecado. O sangue dos animais apenas faziam isso, cobriam o pecado. A diferença do sangue de Jesus, que o sangue de Jesus, ele remove o pecado. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram repetitivos, porque o sangue dos animais, vamos fingir que esta folha aqui na minha mão seria o sangue dos animais, eles não tinham o poder de eliminar o pecado do homem, apenas cobria temporariamente o pecado do homem, mas Deus, via o pecado lá, o pecado estava lá. Mas só o sangue de Jesus veio para remover os nossos pecados. Está entendido isso aqui até essa parte? Está bem entendido? Isso aqui fica bem claro nas nossas mentes e corações. Por outro lado, o acontecimento mais importante da antiga aliança foi a Páscoa, celebrada lá no Egito pelos filhos de Israel, marcando a antecipação da 10ª e última praga, que foi a morte de todos os primogênitos no Egito. Com a instituição da Páscoa, é marcado, então, não é, o mais importante de todos os sacrifícios que selaria a antiga aliança, que seria a morte do Cordeiro. Jesus Cristo, como diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, como disse João Batista, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus veio para ser o cumprimento daquele cordeiro morto lá no Antigo Testamento, no dia da instituição da Páscoa. E Jesus, propositalmente, para que se cumprisse a Escritura, no dia da Páscoa judaica, ele institui a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor é o evento que marca o início da nova aliança, porque ele diz bem claro isso no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 26. E a sua morte na cruz do Calvário e o derramamento do seu sangue fecha o ciclo, não é, do derramamento de sangue agora pelo Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo. Estou batendo bem nessa tecla para nós entendermos essa partezinha aqui da apostila. O principal evento do Novo Testamento. Por que dividimos a Bíblia exatamente entre Malaquias e Mateus? Qual é o acontecimento definitivo que redefiniu a história? Resposta: o nascimento de Jesus. É a encarnação de Jesus Cristo que muda a história, divide as Escrituras e recomeça o calendário que usamos até hoje. Isso é importantíssimo, irmãos. Nunca um acontecimento na história da humanidade teve tamanho impacto como este. O nascimento de Jesus Cristo cria um divisor de águas na própria história, Antigo e Novo Testamento. Inclusive, quando Jesus nasce, o calendário foi remodificado, tá? O calendário funcionava de uma maneira e, a partir do nascimento de Jesus, o calendário passou a funcionar de outra maneira. É uma história um pouco longa que eu quero resumir para você entender que a história da humanidade é dividida em 2 etapas. Uma etapa chamada antes de Cristo e a outra etapa chamada depois de Cristo. A etapa que conhecemos como depois de Cristo, ou pela abreviatura DC, é também conhecida como Era Cristã ou Ano do Senhor, que em alguns livros você vai encontrar AD, ao invés de DC. O que quer dizer AD? Anno Domini, ou que no latim quer dizer o ano do Senhor. Quando Jesus nasceu exatamente no mês de Nissan, que no calendário judaico corresponde ao mês de abril. Interessante, no mês de Nissan. Os cálculos matemáticos foram feitos durante mais de 450 anos por vários astrônomos e cientistas e chegaram à conclusão, há 2 anos atrás,
que Jesus nasceu exatamente no dia 6 de abril do ano 4 antes de Cristo. Olha que coisa louca. 6 de abril do ano 4 antes de Cristo. Essa data, os historiadores fizeram o seguinte, congelaram. 6 de abril, 4 antes de Cristo. Esta data, ela muda e ela se torna o primeiro ano, o ano 1 antes de Cristo. Aí a história é um pouquinho longa, só para você ter uma ideia. Anos antes do nascimento de Jesus, no ano 60 antes de Cristo, o general e cônsul romano chamado Caio Júlio César, alguém já ouviu falar dele? Caio Júlio César, nunca foi imperador romano, ao contrário que alguns livros colocam de forma incorreta, mas ele nunca foi imperador romano, sim, cônsul vitalício por Roma e general romano, um dos mais importantes e um dos mais poderosos. Caio Júlio César, então, ele muda o calendário, criando o chamado calendário juliano, por isso que leva o nome dele, Juliano. Consequentemente, em 1597, o Papa Gregório XIV remodifica, faz uma atualização do calendário juliano, corrigindo algumas falhas que se agregaram ao longo de mais de 1.500 anos, resultando uma diferença de 4 anos no nosso calendário. E aí se tornou este calendário que hoje eu e você usamos, o chamado Juliano Gregoriano. Juliano, em homenagem a Caio Júlio César, e Gregoriano, em homenagem ao Papa Gregório XIV, que em 1597 faz uma reatualização ou um reajuste no nosso calendário. Então, hoje, nós usamos o calendário chamado Juliano Gregoriano, que se baseia ao mesmo tempo nas fases da Lua e nas fases das estações do ano, né? Lembra-se que as estações do ano fazem com que o planeta Terra gire em torno de 365 dias ao redor do Sol, criando as estações, né? Inverno, verão, outono, primavera. Para você entender a importância do nascimento de Jesus ligado com o nosso calendário. Outro fato interessante, Jesus nasceu e morreu no mesmo mês, mês de Nissan, ou seja, no nosso mês de abril. Ele nasce em 6 de abril e morre no dia 10 de abril, só que ele morre no dia 10 de abril do ano 30 depois de Cristo. Isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que isso é super, super interessante. Vamos lá. Então, o nascimento de Jesus, ele muda tudo. Agora, observe que aqui estamos falando de encarnação. O que quer dizer encarnação? Jesus assume a forma humana. Ele sempre existiu? Sempre. No Evangelho de João, capítulo 1. Vamos lá no Evangelho de João, capítulo 1? Isso é importante. Pegue a sua Bíblia, por favor, aluno. Estudando teologia sem Bíblia é o mesmo que soldado no campo de batalha sem revólver, metralhadora e espada. É complicado. E você acredita que nós temos alguns alunos que, não sei como, eu já com carinho já chamei a atenção. Não faça isso. Bom, sem Bíblia você não vai funcionar mesmo, não vai dar problema. A menos que tenha a Bíblia memorizada na cabeça. Aí eu tenho que calar a boca. Se tem a Bíblia memorizada na cabeça, eu tive um aluno há 32 anos atrás, um evangelista de 47 anos de idade, ele tinha praticamente 90% da Bíblia na cabeça. Rapaz, porque ele leu a Bíblia 139 vezes. Então, ele tinha uma facilidade de recitar versículo por versículo. Eu falava o livro, o versículo, tudo direitinho. Malaquias 3:5, ele falava direitinho. Salmo 119, verso 170, ele falava ao pé da letra. Meu Deus, isso aí é sumidade, né? E eu não sou essa sumidade, eu sou... Na minha idade, eu não consigo fazer isso, não. Tem muita coisa memorizada, mas fala sério. Isso é para o irmão Elton, para o irmão Leandro, que são jovens, né? Para o irmão Claudiano, que está fresquinho igual a face. A memória dele está mais limpa impossível, né? Não é para mim, não. A minha memória começou a ser gasta aos 2 anos, né? Vou entrar em 64, que só Deus na causa. Evangelho de João, capítulo 1. Vamos lá, vamos ler esse texto muito interessante.
Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha que interessante. No princípio era quem? O Verbo. Quem é o Verbo? Palavra. E quem é a palavra? Jesus Cristo. E o Verbo, a palavra, Jesus Cristo estava com quem? Com Deus. Só que aqui Deus que você está lendo aqui é o Pai Celestial. E o Verbo era Deus. Então aqui aparece 2 vezes a palavra Deus. Só que a primeira palavra que você vê aí, Deus, está se referindo ao Pai Celestial, porque nós cremos, né, na Trindade. Quantos de nós cremos na Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu pergunto porque tem gente que não crê na Trindade. Como é que é? Tem cristãos, tem igrejas que só creem em Jesus. Olha só. Tem igrejas que só creem só no Pai e tem igreja que só crê no Espírito Santo. Consegue separar os três. Que coisa curiosa, né? Tem uma igreja chamada Só Jesus. Se você fala do Pai e do Espírito Santo, eles ficam escandalizados. Tem uma igreja somente só o Pai. Sério? Só o Pai. Eles só creem no Pai. Eles não creem que Jesus é Deus e que o Espírito Santo seja Deus. Embora a palavra Trindade, em nenhum lugar você vai encontrar neste livro, mas você vai encontrar as manifestações da Santíssima Trindade. Ok. Então, a primeira palavra, Deus, está se referindo o quê? Ao Pai. E o verbo era Deus. E a segunda palavra, Deus, se refere a quê? A divindade. E Jesus é Deus. Não são 3 deuses, são 3 pessoas em um só Deus. Conseguimos explicar isso dentro de uma lógica humana? Não, não conseguimos, porque esse é um dos muitos mistérios que Deus tem em si e a palavra também. Versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. E traduzindo, Jesus estava no princípio lá atrás com quem? Com o Pai. Versículo 3. Isso aqui é lindo, olha só. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ou seja, tudo que foi criado no universo teve a participação de Jesus. Meu Deus! E sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito se fez. Versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus sempre existiu, só que na forma não encarnada, uma forma espiritual e eterna, porque ele não é um ser criado. Quantos estão me entendendo, gente? Jesus nunca foi criado. E o que quer dizer um ser não criado à luz da Bíblia? Eterno. Isso que define um ser eterno. Nunca foi criado, vive e nunca vai morrer. Assim é o nosso Deus, tanto o Pai, tanto o Filho, como o Espírito Santo. Então, quando Jesus vem ao mundo, ele passa por um processo que a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, nos ensina. Ele vive a encarnação, ele assume a forma humana, mas ele não vem plenamente dotado dos seus poderes. Olha só, ele vem como Deus e como homem. Mas Filipenses 2 nos ensina que ele decidiu deixar o uso dos seus poderes nas mãos de quem? Do Pai. Vocês estão lembrados lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus por dezenas de vezes usa uma frase. Olha a frase, você vai se lembrar. As obras que eu faço, não as faço de mim mesmo, mas da parte do Pai que me enviou. Alguém se lembra disso? Jesus falou isso dezenas de vezes, deixando bem claro que ele não veio a este mundo plenamente revestido dos seus poderes. Tanto que Jesus precisou orar. Preste atenção. Alguém me pergunta assim, mas Jesus era Deus, foi Deus, sempre foi Deus. Não tinha necessidade de orar, tinha, porque ele estava limitado nos seus poderes. Ele tinha poderes de Deus, mas ele estava limitado. E tudo que ele fazia aqui na terra, o que ele fazia? Ele primeiro falava com o Pai, ele orava o Pai, ele clamava o Pai, ele dependia do Pai, e o Pai o ouvia e as coisas aconteciam. Isso é um mistério lindo, sim, mas ele precisou abrir mão de grande parte dos seus poderes para se encaixar dentro do que? Da nossa
humanidade. Se assim ele não fizesse, seria bastante complicado a coisa. Então, a vida de Jesus é o evento histórico mais significativo e poderoso de toda a história humana. Acabamos de ler agorinha, né, em João 1:3. Isso nos ensina que Jesus sempre existiu, ele sempre foi Deus, desde o início dos tempos, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo. Ele não foi criado, mas é eterno e criou todas as coisas. Mas existe um momento em que Jesus entra na história e se revela a todos os homens. E o apóstolo João afirma, olha só, o apóstolo João afirma: aquele que é a palavra, aquele que é o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Então, o Novo Testamento é o lugar da Bíblia onde Jesus se encarna, assume a forma humana e passa a viver entre os homens. Ele não foi criado neste momento, apenas se revelou ao mundo para que pudéssemos vê-lo. Esta encarnação de Jesus, então, é o evento principal que inaugura a segunda parte da Bíblia que vamos estudar nesta matéria, neste curso, o Novo Testamento. Antes de nós avançarmos no estudo do Novo Testamento, eu faço uma perguntinha. Eu já fiz isso em outras turmas. É só você parar para pensar, ela não é uma pergunta de difícil resposta. Na Terra estamos nós, seres humanos, não é? Vivendo nos 5 continentes que preenchem esse planeta, com mais de 300 países. Mas nos céus nós temos os anjos, em uma outra parte dos céus, isso a gente vai estudar isso mais adiante, pode até te assustar. Está Satanás e seus demônios. Como é que é? Satanás e os seus demônios estão em alguma parte do céu? Sim. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nos ensina isso. Uau, calma, a gente vai devagarzinho, para você não entrar em parafuso, nem em choque. Mas lá no céu também está Deus. Mas, além de estar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem 3 pessoas hoje, neste exato momento, agora que eu estou falando aqui com vocês, lá no céu, com carne e com osso. No céu também estão os mortos, justos, que estão esperando a sua ressurreição no dia do arrebatamento da igreja. Já leram isso na Bíblia? Que é um grupo de mortos justos, santos, que estão em algum lugar no terceiro céu, que a Bíblia chama de paraíso, e eles estão aguardando a vinda do Senhor Jesus, que será marcado o quê? Aqui na terra, pelo arrebatamento da igreja, mas diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, que primeiro vai ter o quê? A ressurreição desses mortos justos. E aí os espíritos deles vão descer, e pelo poder do Espírito Santo eles vão receber corpos glorificados. É algo que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, não é? Já passamos por essa matéria chamada escatologia bíblica, mas a gente, como estamos estudando síntese do Novo Testamento, nós vamos dar uma pequena pincelada. Mas a minha pergunta é, tem 3 pessoas lá no céu com carne e osso igualzinho a mim e a você. Quem seriam essas 3 pessoas? Jesus, Enoque e Elias. Oi, Mamanda! Mamanda está querendo realmente a isenção. Não tem jeito não, gente. Dou 50 para Mamanda, só para ficar feliz, agradecer a Jesus. Jesus, obrigado, estou estudando pra caramba, como diz o carioca. Estou estudando a beça. Meu Deus, irmã Amanda, parabéns. Jesus, Enoque e Elias. Pastor, não entendi nada. Vamos lá. Jesus morreu, ressuscita, e ressuscita com o corpo glorificado. Esse corpo sobe aos céus, de acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Então está lá no céu, está à direita do Pai, de acordo com a carta aos Hebreus. Mas e os outros 2? Não morreram? Não. De acordo com a palavra de Deus, Gênesis capítulo 5, do verso 22 ao 24, Enoque foi trasladado. Trasladado na Bíblia quer dizer, passou daqui para lá. Não viu a morte, não experimentou a morte. Lembra-se disso?
Elias, a mesma coisa. Lá no livro de 1 de Reis, se não me engano, capítulo 18, vem um carro de fogo, separa Elias e Eliseu que estavam conversando, e ele sobe Elias num redemoinho de fogo até os céus. Oh, meu Deus! Então Elias é tirado da terra também vivo. Então hoje nós temos esses três seres humanos. Não me pergunte como é que eles estão lá, vivinhos. A Bíblia me diz que estão vivos. O como é um outro assunto. Isso é um mistério que só Deus... Quando eu e você chegarmos lá na eternidade, eu já combinei isso com Jesus. Jesus, o negócio é o seguinte, quando eu chegar no céu, eu sei que tu vai abraçar um monte de gente, mas depois que eu abraçar a ti, Senhor, vai me dizer esses três mistérios. Como é que dos dois aqui conseguiram sobreviver no céu? Mas isso aí são os mistérios de Deus que aqui na Terra, com certeza, não teremos respostas, mas lá em cima, sim, né? Porque estaremos num estado de perfeição. Perfeito. Então, o Novo Testamento, como já falei, é um lugar da Bíblia onde Jesus se encarna e passa a viver entre os homens. Então, isso é importante termos isso em consideração. Jesus sempre existiu, mas hoje ele decide, depois que ele subiu aos céus, ele decidiu manter a sua forma humana. Se ele quisesse, ele poderia voltar à sua forma original, que é espírito, não é verdade? Mas ele decidiu manter a sua forma humana por amor a nós, porque no dia do arrebatamento da igreja, a primeira coisa que nós vamos ver é ele. E nós vamos identificá-lo pelas marcas nas mãos, pela marca da coroa de espinho na testa, né? Pelas feridas nos pés, do lado, que quando a lança o perfurou, nós vamos facilmente identificar a pessoa do nosso Salvador. Página 5. Os escritores do Novo Testamento. Apesar de o Novo Testamento nos trazer informações e ensinos de Jesus, ele mesmo não nos deixou nenhum material escrito. Já pensaram nisso? Que interessante. Jesus não deixou uma letra sequer escrita pelo seu próprio punho. Poderia tê-lo feito? Claro, mas ele preferiu não fazê-lo. Ele preferiu que os seus discípulos, né, o fizessem para dar testemunho da verdade. Os escritores foram inspirados pelo Espírito Santo para registrarem as suas experiências, impressões, os acontecimentos históricos e tudo aquilo que Deus desejou que fosse registrado. A maioria deles eram judeus, discípulos de Jesus, como, por exemplo, o apóstolo Pedro, apóstolos reconhecidos, como o apóstolo Paulo, ou pessoas muito próximas a eles em quem podiam confiar, como, por exemplo, Lucas, o médico. Veremos as questões da autoria com mais detalhes mais à frente. Muito interessante. Então, como já falamos no comecinho, o Novo Testamento teve 9 autores, 9. E nenhum deles está a pessoa do Senhor Jesus, mas está, como acabamos de mencionar, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e Lucas, o médico, mais outros 6 autores. Idioma e composição. O Novo Testamento não foi redigido ou escrito no nosso idioma, na língua portuguesa, que é a língua mais difícil que existe no planeta Terra. Pode acreditar, é a mais difícil. Mas o Novo Testamento foi escrito em um idioma chamado grego koiné. Olha só, o idioma mais falado em Israel, segundo aqui a nossa apostila, era o aramaico. O que era o aramaico? Era uma variação do hebraico. Era neste idioma que Jesus, olha só que interessante, Jesus pregava, ensinava e falava com seus discípulos em aramaico, não em hebraico. Olha só que interessante. Mas ao ser registrado, os autores preferiram fazê-lo em grego koiné, já que naquela época o idioma grego era muito difundido. Era o idioma universal. Há uma suspeita que o Evangelho de Mateus tenha sido escrito em aramaico e depois traduzido para o grego. Portanto, podemos dizer, o Novo Testamento foi escrito, não é? Embora a maioria dos especialistas, teólogos e estudiosos no Novo Testamento não o admitam como algo normal ou 100%,
Eu já sou da filosofia ou da visão bíblica de que definitivamente o Novo Testamento ele foi usado em 95%, escrito em 95% no grego koiné, mas 5% provavelmente aí entra o aramaico. E como é que eu posso afirmar isso? Quando eu leio o texto de Mateus no grego koiné, ele não tem características 100% do grego koiné. Você observa que ele tem vestígios de que um outro idioma estivesse no pano de fundo. Vou dar uma dica para vocês. O Evangelho de Mateus, aparecem muitas palavras aramaicas, muitas, que não é normal no texto grego dos demais outros livros do Novo Testamento. Posso lembrar vocês algumas palavras aramaicas que você hoje pode encontrar facilmente no texto em língua portuguesa? Talita cumi. Alguém se lembra dessa expressão que Jesus usou para ressuscitar a filha de Jairo? Alguém se lembra? Talita cumi. Isso é aramaico. Se você não sabia, interessante, né? Que a tradução é menina, levanta-te. Efatá. Lembra-se dessa expressão que Jesus usou para curar um surdo? Efatá é aramaico. Quer dizer, abre-te. Outra expressão que Jesus usou, aba. Aba, em aramaico, quer dizer papai ou papaizinho. Paulo também usa essa expressão lá na carta aos Romanos. Então, nós temos várias expressões aramaicas dentro do Evangelho de Mateus. Só essas expressões já deixam uma suspeita que o Evangelho de Mateus poderia, sim, ter sido escrito originalmente aramaico e depois traduzido para o grego koiné. Marcos, Lucas e João, você não vai encontrar nenhuma palavra aramaica, nenhuma. Você pode pegar um dicionário bíblico, uma concordância bíblica, um manual bíblico, você não vai encontrar nenhuma palavra aramaica, somente no Evangelho de Mateus. O material usado, está aqui, ó. O material usado era um papel orgânico chamado papiro, feito a partir de fibras de uma planta. Esse papel era muito popular, mas se desintegrava com o tempo. Por isso, infelizmente, não temos os manuscritos do Novo Testamento intacto, apenas cópias bastante antigas, como um trecho de João, capítulo 8, verso 31 ao 33 e 37 e 38, datado em 110 depois de Cristo. Preste atenção, o papiro ele é de origem orgânica, ele vem de uma planta vegetal, né, de um vegetal chamado lótus. Ele nasce na beira dos rios e lagoas da Palestina e do Egito. Tem o formato de um tubinho. Vou mostrar para vocês depois numa ilustração dentro dos nossos slides. As folhas de papiro mais antigas, acabamos de mencionar agora, datam de 110 depois de Cristo e estão com muita precariedade preservados, porque o papiro ele é bem preservado até 400 anos de idade. Depois de 400 anos, ele começa a se despedaçar, a se fragmentar, até se destruir por completo. Mas essas cópias que vocês estão vendo aqui, ó, aí na apostila, tá? Eu já as vi pessoalmente no Museu do Louvre, em Paris, na França. Elas estão lá. É impressionante. Elas estão dentro de uma redoma de vidro um pouquinho maior do que essa extensão que eu estou fazendo com as minhas mãos. A temperatura dentro desta redoma de vidro está em cima de um pequeno púlpito. Aí dentro de uma redoma de vidro de uma grossura de mais de 20 centímetros. E a temperatura interna dentro desta redoma de vidro onde estão essas duas folhas, né, de papiro, é de 18 graus centígrados. E a umidade relativa do ar é de 5%. Então, nessas condições, as folhas de papiro, elas ganham uma vida útil de pelo menos mais 200 anos. Incrível, incrível. Quando essas folhas de papiro elas foram encontradas em jarros de argila, de barro,
num vale em Israel chamado Cuarã, porque isso fazem parte dos rolos do Mar Morto, encontrados em 1947. As condições do Cuarã, que é um deserto, um vale desértico ali na fronteira Israel-Jordânia, ela é bem parecida com as condições que eu mencionei a vocês, temperatura ambiente de 18 graus centígrados e a umidade relativa do ar não superior a 5%. Daí eles entenderam por que aqueles mais de 60 rolos foram encontrados quase que intactos. E é normal, no momento que eles saíram daquela região, cruzaram e foram até a Europa, normalmente eles começaram a entrar num processo de degradação. Aí você vai me perguntar, mas vem cá, então hoje não existem cópias confiáveis do texto do Novo Testamento? Sim, existem, não em papiro, senão em pergaminho. Mas qual a diferença do pergaminho para o papiro? O papiro usa o vegetal, o pergaminho usa o animal, pele de cabra, pele de texugo, pele de foca. Hoje o nosso irmão Elton está com uma enorme dificuldade, está indo e voltando, está indo e voltando, está indo e voltando. Na conexão hoje está difícil. Hoje está uma terça-feira meio complicada para muita gente, mas amém. Nós estamos aqui. Como o Novo Testamento está dividido, os 27 livros do Novo Testamento podem ser divididos em 5 grupos. Viramos a página? Viramos a página. Então, esses são os grupos que dividem o Novo Testamento. Evangelhos, 5. Mateus, Marcos, Lucas e João. Livro histórico, Atos dos Apóstolos. Cartas paulinas, quer dizer, cartas de autoria do apóstolo Paulo. Romanos, Gálatas, as 2 aos Coríntios, Efésios, Colossenses, Filipenses e as 2 aos Tessalonicenses. Paulo também escreveu chamadas cartas pastorais, que são as 2 a Timóteo, Tito e Filemão. Chama-se pastorais porque Paulo está dirigindo a pessoas. E chamam-se cartas paulinas normais porque Paulo está escrevendo a igrejas ou regiões onde estava um grupo de igrejas. Aí vem as cartas gerais. Hebreus, Tiago, as 2 de Pedro, as 3 de João e Judas. Detalhe, só a carta aos Hebreus, ou a epístola aos Hebreus, ninguém até o dia de hoje sabe quem é o seu verdadeiro autor. Existem candidatos, Apolo, Barnabé, até mesmo o apóstolo Paulo. Mas Paulo é impossível que houvesse ter sido o seu autor, porque as cartas de Paulo sempre têm uma introdução, um começo que caracteriza a própria pessoa de Paulo como seu autor, bem diferente da carta aos Hebreus. Outro detalhe que descarta Paulo como candidato da autoria da carta aos Hebreus é a característica interna, o fraseado, a maneira que o escritor aos Hebreus aborda os fatos do sacerdócio do Antigo Testamento. E temos o livro profético do Antigo Testamento, que é o Apocalipse, o livro mais difícil da Bíblia, por ele conter muitas figuras, muitos tipos e muitos símbolos. Vamos, então, conhecer o período intertestamentário, ou interbíblico. Até aqui estamos tranquilos, gente? Eu estou preocupado que vocês estão tão quietinhos, eu estou aqui pensando comigo, né? Será que estão quietinhos porque é normal? Estão cansados do dia de hoje? É normal, eu sei disso, que o dia de hoje, para algum de vocês, como diz lá no Rio de Janeiro, foi marreta. Mas graças a Deus, tendo sido marreta, vocês estão aqui de pé, fortes, animados, certo? Já outros estão pedindo misericórdia. Eu não estou aguentando, mas minha cabeça está aqui, mas meu corpo está indo embora. Mas amém. Fica tranquilo que não vão passar das 10 horas, não, né? Antes das 10 já estamos aqui orando, agradecendo a Deus. E aí você vai tomar um banhozinho para caminho e amanhã outro abençoado dia que Deus vai dar a cada um de vocês. Até o momento está tudo bem, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Tá ali, ó, irmão Leandro. Quando o irmão Leandro faz assim, ó, ele está impondo respeito. Quer dizer que ele bate o martelo e já falou tudo. Graças a Deus. Vamos lá.
Para melhor entender a mensagem do Novo Testamento, é importante entender um pouco do contexto religioso e social daquela época. Como era o mundo onde Jesus nasceu? O que estava acontecendo? O tempo entre a última parte do Antigo Testamento e a aparição de Cristo é conhecido como período intertestamentário, ou entre os testamentos, porque não houve nenhuma palavra profética inspirada por Deus durante esse período. Alguns o chamam de 400 anos de silêncio, mas muitas coisas aconteceram neste tempo que prepararam o mundo para a chegada de Jesus. Então vamos entender isso aqui, ó. Entre Malaquias e Mateus houve uma brecha, houve uma lacuna que durou 400 anos, entre Malaquias e Mateus. Nesse espaço de 400 anos, o Espírito Santo não trouxe nenhum livro que tivesse a sua inspiração. Mas aconteceram muitas coisas, muitas. O mundo deu uma transformação radical. Esses 400 anos entre Malaquias e Mateus é também conhecido como período interbíblico ou do silêncio profético. Vamos entender, então, de forma bem resumida, o que acontece nesse meio de 400 anos de silêncio profético. Apesar da aparência de ordem, o mundo daquela época estava debaixo de um caos político, nada diferente ao que vivemos hoje. O imperador Alexandre o Grande havia dominado praticamente todo o mundo conhecido, inclusive a região de Israel. Depois da sua morte, os Ptolomeus, que eram do Egito, e Seleucidas, da Pérsia, disputaram aquela região com a vitória dos Seleucidas. Naquela época, Antíoco Epifânio, também conhecido como Antíoco Epífanes IV, profanou o templo, colocando um ídolo pagão dentro do templo, sacrificando na verdade, uma porca no Santo dos Santos, né? Ou no Santo Altar. Isso aconteceu no ano 170 a.C. Com isso, os judeus se revoltaram e causaram uma revolução sob a liderança de Judas Macabeu, ou Macabeus. O nome Macabeu, ou Macabeus, a interpretação é martelo, tá? Lutando e vencendo parcialmente os Seleucidas. Por volta do ano 164 a.C., ou seja, essa batalha durou 6 anos. Os macabeus já haviam reconquistado Jerusalém, purificando o templo e reinstituído os sacrifícios diários. Em outras palavras, Antíoco IV Epífanes, durante 6 anos, bloqueou a realização dos sacrifícios dentro do Templo de Jerusalém. Depois que ele foi vencido pelos macabeus, Judas, Simeão e Matatias, macabeus, aí sim, tudo foi restituído, tudo foi restaurado. Mas escute essa. Mas após várias disputas políticas, Israel caiu sobre o domínio do Império Romano. A bagunça foi tão generalizada, foi tão extrema, que Israel ficou como um saco de batata, sendo jogado de um lado para outro, de um lado para outro. Então se perdeu a estabilidade política naquela época. E quem se aproveita dessa confusão generalizada dentro da nação de Israel? Os romanos. No ano 63 a.C., o general romano Pompeu aproveita-se de uma brecha, uma instabilidade política e religiosa em Israel, invade Jerusalém e torna a Palestina ou Israel uma província romana. Essa é a razão, entenda isso, se quiser anotar, é importante. Porque quando nasce Jesus, Israel está 100% dominado pelos romanos. Alguns 2 ou 3 alunos, algum tempo atrás, não entendiam. Pastor, mas como é que Israel caiu nas mãos dos romanos? Esta é a resposta. Porque depois da vitória de Judas Macabeus, a nação perdeu o rumo, tanto político como espiritual. Ficou uma bagunça
parecida como nos tempos dos juízes. Lembram-se que quando Josué morreu, termina lá o último capítulo do livro de Josué, aí abre o livro de Juízes. Quando entra o tempo dos juízes, todo mundo fazia o que dava na cabeça, ninguém tinha uma direção, uma orientação de Deus, era uma bagunça, era um caos, tanto político como espiritual. Sim, irmão Elton, vamos lá. Pastor, Quebrou o silêncio, graças a Deus, quebrou o silêncio. esse Alexandre o Grande aí do período intensivo do Macabeus, eu pensava que ele era romano. Roma simplesmente colocou ele como governador, mas ele era edomita. Não. Alexandre o Grande, vamos lá, vamos voltar a fita. Alexandre o Grande foi sucessor do seu pai Felipe II da Macedônia. Macedônia, por volta dos anos 400, 300 antes de Cristo, era uma potência enorme no mundo antigo, uma potência político-militar gigantesca. Felipe II da Macedônia é assassinado. E quem sucede no trono? O seu filho, Alexandre. Então, Alexandre, em 333 antes de Cristo, assume o Império Macedônico, o legado de seu pai, não tem nada a ver com os romanos, tá? E muito menos com os gregos. Alexandre, ele levanta a dinastia grega, porque se o irmão olhar no mapa, a Macedônia está acima da Grécia. Então, ele desce da Macedônia e conquista toda a Grécia. E a Grécia, naquela época, ela era dividida em duas partes, Acaia e Esparta. Acaia, não sei se o irmão já ouviu falar daquele filme Os 300. Os 300. Se o irmão assistir aquele filme, tem cunho histórico, é um filme forte, eu não recomendo para menores de 18 anos. Tem um conteúdo bastante forte, tem muita violência ali, mas é um filme que retrata exatamente o florescimento da Grécia, não nas mãos de Alexandre, mas na época que Dario, Xerxes, né, oprimiram aquela região da Grécia para conquistá-la e para dominá-la. Isso depois. Primeiro veio Alexandre, aí depois veio Xerxes, que tentou destruir a unidade política da Grécia. Mas Alexandre o Grande, macedônio, deu a vida à estrutura política organizacional da Grécia Antiga, certo? Mas em 323, Alexandre o Grande morre. No que ele morre, ele deixa herdeiros? Não, ele tinha muitas concubinas, tinha várias esposas, mas nenhum filho legítimo para que pudesse herdar o trono e repartir as terras. Então, as terras do império de Alexandre o Grande são divididas entre os seus 4 generais: Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco. O livro do profeta Daniel, capítulo 8, se alguns de vocês já leram, vão se lembrar que Daniel teve uma visão de um bode. E esse bode tinha 4 chifres. Alguém se lembra? Capítulo 8, profeta Daniel. Ninguém se lembra dessa narrativa? Daniel teve uma visão, ele viu um bode. E esse bode tinha 4 chifres. Lembra? Alguém está lembrado? Vai lá então no capítulo 8 do livro do profeta Daniel. De repente, Daniel está vendo o bode com 4 chifres, e aí um chifre dos 4 se levanta e fica acima dos 3 outros. Os 4 chifres são os 4 generais de Alexandre o Grande. O bode é Alexandre o Grande. Oh, interessante. Mas o chifre que se levanta no meio dos 3, quem é? Seleuco. Oh, porque Seleuco é a cabeça da dinastia do anticristo. Como é que é? O anticristo que vai se revelar agora nos últimos tempos, ele vem direto da família de Seleuco. E por que eu estou afirmando isso? Porque de Seleuco veio Antíoco IV Epífanes. E o que fez Antíoco Epífanes em 170 a.C.? Entrou no templo de Jerusalém, sacrificou uma porca e fechou os sacrifícios para os judeus. O anticristo vai fazer igualzinho. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 34. É a abominação da desolação. Oh, uau! Calma, a gente vai entrando numa palhinha de escatologia para você, então, refrescar essa parte. Então, deixamos bem claro, o Império Romano entrou como oportunista depois das lutas
dos macabeus com os seleustas. Compreende, irmão Elton? Então, os romanos entraram na brecha, já que estava uma bagunça generalizada em Israel por causa dos seleucidas, não tinha governo. Ora, o império, né, o governante que estava se destacando mais fortemente na época, quem eram? Os romanos. E os romanos tinham bons generais, e Pompeu foi um deles. Aí Pompeu observou, não, agora é o momento. E entrou, invadiu Jerusalém e transformou a Palestina ou Israel uma província romana. Mas tudo na permissão de Deus. Tudo na permissão de Deus. Vamos lá, irmãos. Como já falei, Israel caiu sob o domínio do Império Romano. Essas constantes disputas de poder e decadência política era um cenário que João Batista denunciava em suas pregações, preparando a vinda do Messias. Parece o cenário que estamos vendo hoje. Bagunça, caos, desespero, tudo sendo preparado para a vinda de Jesus de um lado e, ao mesmo tempo, para a chegada do anticristo. Aliás, vocês viram o videozinho que eu postei hoje? Dê uma olhadinha naquele vídeo. Gente, há 1 ano e meio, o pastor John Hagee, o pastor americano John Hagee, quem já ouviu falar desse nome? Pastor John Hagee, já havia falado dessa enorme possibilidade, ainda que a Bíblia não nos autoriza a colocar datas para o arrebatamento da igreja, da segunda vinda de Jesus, mas que cada um de nós, ao visualizarmos o videozinho que eu postei para vocês de 8 minutos, cheguemos às nossas conclusões. Eu só posso dizer alguma coisa sem medo de errar. A vinda de Jesus está perto demais, mas, gente, demais. Nós não vamos ter tempo. Nós não temos mais tempo. Jesus está às portas, que Ele nos ajude a nos preparar, a ganhar almas. O negócio vai acontecer assim, ó. E muita gente não está acreditando. Acredite você, não está acreditando mesmo, mas graças a Deus que nós que temos essa esperança, como diz o livro do Apocalipse, aquele que é santo, que se santifique mais ainda, aquele que é sujo, suje-se mais ainda, aquele que é justo, fique mais justo ainda, porque Lucas 18:8 nos ensina, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? Resposta, não. E estamos vivendo exatamente um cenário de muita incredulidade. Página 7. Esse era o cenário histórico. E o cenário religioso? Qual era o cenário religioso que dominava o Novo Testamento? Desenvolvimentos religiosos. Havia entre os judeus do primeiro século partidos ou denominações religiosas diferentes. O ambiente onde Jesus vivia ou vive era marcado por essas diferenças e animosidades. Alguns destes grupos eram os 3 principais: saduceus, fariseus e essênios. Temos outros, mas aqui nós destacamos esses 3. Fariseus. Saduceus. O partido dos saduceus, provavelmente denominado assim por causa de Zadok, o sumo sacerdote escolhido por Salomão, 1 de Reis 2:35. Era formado em sua maioria por gente de posses e posição, e cooperavam de bom grado com os helenistas da época, e controlavam o sacerdócio ritual do templo. Do Antigo Testamento, eles aceitavam apenas o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés. Negavam a doutrina da ressurreição e não acreditavam na existência de anjos ou espíritos. Olha que coisa interessante. Atos capítulo 23, verso 3, nos dá esta base, né? Então, eles não acreditavam. Alguém está com áudio aberto e alguém está espirrando. Feche, por gentileza, o áudio. Está ficando interessante esse fundo, né? Esse fundo sonoro, atim. Feche seu áudio, por favor. Eu já não tenho como fazer a edição do vídeo, gente. Eu queria falar, se eu fizer a edição do vídeo, vai ficar mudo. Então, a gente vai ter que aguentar ouvindo esses 2 atins, né? Mas isso acontece, gente. Eu já tive numa aula que eu dei tanto atim que eu tive que cortar por 5 minutos. Foi um atrás do outro, mas deixa quieto. E agora eu estou me prevenindo para que não ocorra esses atins, pelo menos da minha parte, que é bem constrangedor, né? Dando aula, daqui a pouco, 1, 2, 3, parece até salva de canhão. Mas vamos lá. Os saduceus, então, olha que interessante,
Eles não acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam em anjos, demônios ou espíritos. Atos 23:3 está bem claro isso. Os fariseus eram o contrário, totalmente o contrário. A palavra fariseu, né, vem de farsi ou farsá, que quer dizer separatista ou santos. Eram os descendentes espirituais dos judeus piedosos. Olha só, se quiser fazer um highlight, da onde vieram os fariseus? Eles vieram dos judeus piedosos que lutaram contra os gregos no tempo dos macabeus. Eles lutaram contra os seleucidas. Era o partido da lei das sinagogas, sendo respeitados pelo povo, pelo seu zelo religioso. Então, os fariseus eram muito zelosos, muito cuidadosos. Paulo se considerava um membro deste grupo ortodoxo do judaísmo de sua época. Filipenses capítulo 3, verso 5, está bem claro ali, ó. A lealdade à verdade, às vezes, produz orgulho e até mesmo hipocrisia. E foram essas perversões que Jesus denunciou, ou seja, a princípio, ser fariseu era algo digno, bonito, porque eles estavam demonstrando zelo com a palavra de Deus. Mas com o passar do tempo, o farisaísmo se tornou algo muito vazio, muito desprovido, muito isento de espiritualidade, algo muito seco, vazio mesmo. Tanto que Paulo usa aquela expressão, a letra mata, mas o espírito vivifica. Porque Paulo foi fariseu, e o fariseu valorizava muito o quê? A letra, a palavra, tá? Esquecendo que a palavra de Deus, para ser palavra de Deus, ela precisa ser praticada no poder do Espírito nas nossas vidas. Um detalhezinho que não está aqui na apostila, mas vale a pena você anotar. Paulo mesmo ele declara-se ter sido fariseu, depois que ele tem um encontro com Jesus, claro. Ele abandona o posto de fariseu. Lembre-se que os fariseus, eles ocupavam um lugar chamado Sinédrio. O Sinédrio era uma associação, era um local, que eles se reuniam num prédio, e no Sinédrio se reuniam em torno de 71 pessoas. O presidente mais 70 membros. Todos os participantes do Sinédrio, na sua grande maioria, 97%, eram fariseus. Para ser membro do Sinédrio, segundo a lei mosaica, era obrigatório ser casado. Por que eu estou batendo nessa tecla? Muitos pastores e pregadores afirmam que Paulo era solteiro, mas isso não tem cabimento. A primeira carta de Coríntios, capítulo 7, iniciando, né, você vai lá em 1 de Coríntios, capítulo 7. Sabe o que Paulo diz? Ele dá uma declaração muito chocante. Não é bom que o homem toque em mulher. Por que razão ele faz essa declaração? Não se sabe exatamente. Há várias hipóteses, há várias deduções. Primeiro, sem dúvida, Paulo foi casado. Porém, temos 3 possibilidades que nunca foram até hoje comprovadas com nenhuma documentação histórica. Primeira possibilidade, Paulo provavelmente foi abandonado pela sua esposa e sofreu uma grande desilusão amorosa. Daí ele faz essa declaração um pouco forte. Segundo, poderia ter sido ele um viúvo, mas a Bíblia também não dá nenhum tipo de margem para nós fazermos essa especulação. Seja lá qual foi a situação, Paulo, de alguma forma, sofreu um choque, um impacto, não vou dizer um trauma, que seria um exagero, que o leva a fazer esta declaração na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Bom se fosse o homem não tocar em mulher. Qual a razão que ele faz essa declaração? Não se sabe. Mas o que se entende, o que se subentende, é que ele sofreu um baque, um impacto muito grande, mas afirmar que Paulo era solteiro, impossível, porque ele foi fariseu, ele foi membro do Sinédrio, e para ser membro do Sinédrio e para ser fariseu,
a lei mosaica exigia o quê? Estar casado. Alguém está me entendendo? Quantos sabiam disso? Quantos sabiam disso? Que para ser membro do Sinédrio tinha que ser casado. Isso, anote aí que é bem interessante. Muito interessante. Mas as razões que levam a Paulo a fazer essa declaração que acabei de mencionar a vocês, de 1 de Coríntios 7:1, até hoje se desconhece. Há várias especulações, há várias ideias, há várias deduções, mas não se sabe qual delas é a mais acertada historicamente falando. Os essênios. Quem foram os essênios? O essenismo foi uma reação radical à hipocrisia dos fariseus e ao mundanismo dos saduceus. Ou seja, os essênios fizeram um esforço para estar no meio, ou seja, nem o radicalismo do farisaísmo dos fariseus, nem o desleixo, né? O liberalismo dos saduceus. Os essênios se retiravam da sociedade e viviam em ascetismo e celibato. O que é ascetismo? O que uma pessoa asceta? É uma pessoa que se separa da população normal, vai morar lá nas montanhas, vai morar nos desertos, fica isolado do contato normal com as pessoas. Isso aqui é uma pessoa que pratica o ascetismo. E o celibato é a pessoa que decide, por espontânea vontade, a não se casar e a não ter relações sexuais. Então, este seria o celibato. Então, o celibato não é um privilégio dos padres ou da Igreja Católica Apostólica Romana, que aí tem um fundo pagão que lá na frente, em uma outra matéria, eu vou explicar a vocês. Mas esse celibato, ele era uma convicção praticada pelos essênios, tá? E eles viviam em grupos nos desertos. Davam atenção à leitura e estudo das Escrituras. Estamos aqui lendo na apostila. A oração e as lavagens cerimoniais. Eram amantes dos batismos. Suas posses eram comuns e eram conhecidos pelo seu trabalho e piedade. Consideravam-se o verdadeiro Israel e acreditavam no Messias que viria. A quem nos lembramos? Qual personagem da Bíblia que nos faz lembrar que poderia ter sido ele um membro dos essênios? Não vem ninguém à sua mente? Quando você lê as características dos essênios? João Batista. Exatíssimo, João Batista. João Batista provavelmente era um essênio, ainda que não há documentos históricos que o comprovem, mas pelas atitudes, pelo modus operandi, ou seja, pela forma de trabalho que João Batista realizava ali, preparando o ministério de Jesus, muito certo que ele teria sido um adepto ou um essênio, um membro dos essênios. Pastor, Sim. o batismo somente com água que João Batista menciona, ele foi o primeiro a dar início nesse estilo de batismo. Não necessariamente, não necessariamente. Existe em Israel A um Bíblia, batismo. sim, registra a ele como o primeiro a enfocar ou a enfatizar a realização do batismo em água. A Bíblia, vamos entrar nesse aspecto. Mas, historicamente, os essênios já faziam 60, 70, 80 anos antes de João Batista existir. Mas no contexto bíblico, anote, João Batista, sim, foi o primeiro, mas no contexto histórico, ele não foi o primeiro, foram os essênios. Antes do João Batista batizar, falando que o Filho do Homem viria batizar com o Espírito Santo e fogo, batizará com água e com o Espírito Santo, os essênios batizavam em qual? Porque o que ligava Israel com Deus era a circuncisão. Sim, mas lembre-se, mas não se esqueça, vamos voltar lá para o Antigo Testamento e vamos voltar para os cerimoniais. Lembre-se que lá no livro de Levítico, Deuteronômio reconfirma isso, os judeus foram ensinados em praticar as chamadas lavagens cerimoniais. Não apenas os 5 tipos de sacrifícios. Talvez o irmão só esteja
focando ou enfatizando os sacrifícios, mas é um pacote que tem que ser visualizado. Geralmente, nesse pacote, a gente se esquece de que as lavagens cerimoniais faziam parte. E a gente só, às vezes, está ali enfocado somente nos sacrifícios. Era a combinação de sacrifícios, compreende? E as lavagens cerimoniais. Então, isso já era praticado e já foi instituído pela lei mosaica. E os essênios não poderiam ser diferentes, porque eles estavam praticando as lavagens cerimoniais, ou seja, eles acreditavam que certas lavagens, certo uso da água, dariam a eles também o perdão dos seus pecados. Isso era válido, porque era um preceito estabelecido pela lei de Moisés. Se o irmão nunca leu isso, eu sugiro ler na íntegra o livro de Levítico e uma parte do livro de Deuteronômio. A irmã vai entender, então, qual o papel que as lavagens cerimoniais faziam naquela época. Entretanto, com João Batista muda o enfoque, entende? Muda o foco. Um preceito da lei, o Espírito Santo usa João Batista para abrir o caminho para Jesus. Isso foi proposital, sem dúvida nenhuma. Ou seja, um dispositivo da lei que era usado para trazer purificação ou cobertura, não purificação em si, porque era impossível, tá? Mas a cobertura temporária e parcial dos pecados, o Espírito Santo usa João Batista para trazer quem? A figura daquele que definitivamente viria tirar o pecado do mundo na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, anote isso aí, irmão Elton, irmãos, é importantíssimo. Por que Jesus teve que ser batizado no Rio Jordão? Duas razões básicas. Se quiserem anotar, isso aqui é importantíssimo. Primeiro, ele precisava cumprir toda a justiça divina. Ele precisava cumprir toda a justiça divina. Segundo, ele precisava cumprir na íntegra toda a lei de Moisés. Para cumprir a lei de Moisés, teria que cumprir o quê? Os 613 mandamentos do Antigo Testamento. E ninguém jamais conseguirá cumprir os 613 mandamentos. Era impossível. Ninguém conseguia. Cumpria-se 15, cumpria-se 20, cumpria-se 40, cumpria-se 80, cumpria-se como muito 160, mas os 613, quem conseguia? Aí Jesus, com tanta autoridade, disse: eu vim para cumprir a lei, e não vim para abrogá-la ou revogá-la. Por isso que João Batista se resistiu. Vem Jesus, me batiza. Peraí. Está errado. Eu que tenho que ser batizado por ti. Ao que Jesus responde, é necessário que se cumpra toda a justiça divina. Aí deu um baque. Aí o João, que era o primo, entendeu. Opa, então na justiça divina está o quê? O cumprimento do pacote da lei. Então a lei precisava ser integralmente cumprida, e ela só pôde ser cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, ao cumprir a lei, ele toma a capacidade de ser o nosso mediador, nosso salvador, nosso advogado, nosso defensor. Ou seja, se Jesus, veja só que curioso, se Jesus não morresse na cruz do Calvário, e se Jesus não fosse batizado nas águas, a missão de Jesus entraria no fracasso. O quê? Anote isso. A vitória, o sucesso da missão de Jesus repousava em cima de dois acontecimentos. O primeiro, que inaugurou seu ministério, o batismo nas águas. E o segundo, que findou seu ministério, a morte na cruz do Calvário. Ou seja, se ele morresse unicamente na cruz e não houvesse inaugurado seu ministério com batismo nas águas, não teria feito. Porque a justiça de Deus, ela teria que ser completa. Não podia falhar uma parte sequer. Porque na cruz do Calvário é o cordeiro que morre. No batismo em águas é o velho homem que, desce e sobe, e ao sair das águas volta como uma nova criatura.
porque Jesus estaria prometendo o quê? Trazer ao ser humano uma nova dimensão de vida, um novo nascimento, que é explicado com todas as letras no Evangelho, não no Evangelho, perdão, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Compreendido, irmão Elton? Isso é interessantíssimo, importante, e se puderem anotar, anotem que isso é de valia importantíssima. Pastor, Sim. então essa lavagem também era usada na cerimonial para perdão de pecados. Sim, sim, porque a água simboliza ao mesmo tempo a palavra de Deus e o Espírito Santo. Não se esqueça disso, tá? Na tipologia bíblica, a água aponta para quem? Para o Espírito Santo e para a palavra de Deus. Tá lembrado lá do tabernáculo? No pátio, quais eram os dois móveis que estavam do lado de fora, no tabernáculo? O altar do holocausto e a pia de bronze. Quando os sacerdotes, olha só, antes de apresentar o sacrifício do holocausto para ser queimado, o que o sacerdote fazia? Ia lá para a pia de bronze. Ela estava cheia de água. E eles, se lavavam. Era um cerimonial. Vai lá no livro de Levítico. Eles se lavavam. Depois de bem lavadinhos, como Deus orientou a eles iam lá para o altar do holocausto, pegava o touro, a vaca, o boi, conforme a própria escritura ensinou, né? A lei ensinava, e o animal era despedaçado, quebrado, todo cortado e queimado. Então era o chamado sacrifício pelos pecados. E lembre-se que a pia de bronze aponta o quê? Para duas coisas. Entenda isso aqui. Isso aqui é tudo simbologia, tudo tipologia bíblica. A água fala do Espírito e da palavra, que teremos que nascer da água e do Espírito. Ou seja, temos que nascer pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito. E o bronze fala dos meus e dos nossos pecados. Pastor, última pergunta e encerro, desculpa. Não, tranquilo. João Batista, quando batizava ali, estava batizando para arrependimento dos pecados. 100% na lei correto. judaica existia o cerimonial. Depois que a pessoa arrependia, João Batista batizava, ele indicava a pessoa fazer o sacrifício por perdão do pecado, ou só o batismo na água com João Batista já eliminava o arrependimento do pecado? O João Batista veio exatamente cumprir uma parte que a lei não podia. A lei só podia cobrir, expiar os pecados. João Batista ele veio preparar um caminho melhor e maior, que foi confirmado sobre quem? Sobre a pessoa de Jesus. Então, procura fazer essa conexão. João Batista não trabalhou para si. O ministério de João Batista não foi seu, não. Ele é chamado o precursor. Ele veio abrir caminho para aquilo que Jesus faria em toda a sua grandeza. Então, todo o período que João Batista exercitou seu ministério na terra, ele não exercitou por si ou para si. Ele exercitou para abrir caminho para Jesus. Ou seja, o batismo com arrependimento foi uma necessidade que repousou na missão de João Batista em levar o povo a entender a importância do arrependimento e do novo nascimento, que Jesus deixa isso bem mais claro quando ele vem dizendo: eis que está entre vós o quê? O reino dos céus. Mas ele entrou e houve o quê? Uma boa aceitação de uma boa parte das pessoas no período inicial do ministério de Jesus. Foi devido a que esse sucesso? A preparação que João Batista fez. Segundo os historiadores, João Batista tomou de 2 a 3 anos para preparar o caminho de Jesus. Aí, quando vem Jesus, desce as águas do Jordão, é batizado por ele, aí já estava praticamente todo o ambiente espiritual e religioso preparadinho para Jesus entrar em cena. E preste atenção, depois que Jesus é batizado, vem o Espírito Santo, o Pai vem lá do céu, a Trindade se manifesta, e me pergunta o que acontece com João Batista. João Batista sai de cena. Ele é preso, e depois ele é decapitado por Herodes o Grande, e acaba a página, e acaba o trabalho de João Batista, que durou aproximadamente de 2
há 3 anos. Mas, repito uma vez mais e fecho essa parte. O ministério de João Batista ele foi todinho, 100% vinculado a preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. Antes do batismo com arrependimento não existia. Então foi um impacto. Imagina a nação judaica ouvindo uma mensagem de arrependimento. O livro do profeta Isaías já falava sobre isso. 708 anos antes do nascimento de Jesus, Isaías já falava de João Batista vindo preparar o caminho do Messias, do Senhor Jesus. Isso é lindo, isso é maravilhoso, entende? Então, João não veio para trabalhar para si, ele veio para trabalhar para quê? Para alguém maior do que ele, que faria um trabalho extraordinário, como ele fez nas nossas vidas, trazendo o quê? A necessidade do arrependimento. Gente, que matéria linda esta! Nós estamos mergulhando no Novo Testamento. Vamos fechar aqui, já faltam 3 minutinhos para terminar a nossa aula. Os escritos. Durante o período dos 400 anos de silêncio de Deus, muita literatura foi produzida, alguns documentos históricos importantes, traduções das escrituras e livros apócrifos. Anote aí. A palavra apócrifo quer dizer oculto, escondido. Como é que eles aparecem? No cenário histórico e bíblico. Temos uma tradução que você nunca ouviu falar, talvez ou já ouviu falar, chamada Septuaginta, ou também chamada Versão dos 70, que ela é conhecida por esta apresentação em algarismos romanos, LXX. É a tradução em escrita grega do Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento, escrito em aramaico e hebraico, foi traduzida para o grego e ganhou o nome, essa tradução, Septuaginta, versão dos 70. Esta tradução foi feita por 72 eruditos judeus entre os anos 300 e 200 a.C., em Alexandria, no Egito. Foi uma Bíblia muito popular em todo o Império Romano, porque pôde ser lida pelos judeus de fala grega que não conseguiam mais ler em hebraico. Virando a página para terminar por hoje. Livros apócrifos. Estes livros são chamados de deuterocanônicos. A palavra deutero quer dizer segundo. Canônicos, segundo grupo de livros autorizados, ou apócrifos, que quer dizer escondido ou oculto, porque não são considerados como inspirados por Deus, ou, apesar de terem um valor histórico interessante. São eles, Judite, Tobias, Baruque, Siraque, também conhecido como Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, os 2 livros de Macabeus, os 2 livros de Esdras, adições ao livro de Ester, adições ao livro de Daniel e a oração de Manassés. Os livros apócrifos não são reconhecidos pelos protestantes ou judeus ortodoxos como livros inspirados por Deus. Em outras palavras, quem usa os livros apócrifos? Qual é o povo que mais usa os livros apócrifos? Vocês podem ter uma ideia, uma leve ideia? Silêncio Católico. no tribunal. Católico. Os católicos romanos. Se você não tem uma Bíblia católica, não é pecado que você a tenha. Então, eu estou cheio de pecado, porque eu tenho aqui 13. Aqui atrás de mim tem 13 Bíblias católicas de estudo, cada uma mais linda do que a outra. Não estou falando isso para me gabar, não. Tive essa necessidade de conhecer a fundo as Bíblias católicas, mas eu recomendo que você pelo menos tenha uma, e aí você vai conhecer a estrutura dos livros da Bíblia católica, como acabei de mencionar. Não recomendo que vocês estudem a fundo os livros apócrifos, porque vocês vão ver que é fantasia, contos de fadas, coisa mais de doido mesmo, coisa de loucura. Tem até dragão. Exatamente, né? Como do The Game of the Thrones, né? Como o Jogo dos Tronos, nessa minissérie que a HBO apresenta na televisão. Mas recomendo a leitura de os livros de Macabeus, primeiro e segundo livro de Macabeus. Por quê Macabeus? Porque eles são de fundo histórico, e aí vai nos explicar exatamente o que aconteceu nos 400 anos de silêncio profético. Perfeito? Paramos por aqui. Próxima aula nós continuamos com os rolos do Mar Morto, para frente,
mas eu não vou deixar vocês quietinhos em casa, não. Vamos trabalhar com os exercícios. Ah, papai do céu, ó. Tá aqui, ó. Lá no finalzinho, você vai ver que tem de 1 a 20. Aliás, de 1 a 25, vocês vão fazer de 1 a 12. 1 a 12. Anote aí. Nesses exercícios aqui, vocês vão fazer do 1 ao número 12. Aí nós vamos corrigi-los. Pastor, como é que eu vou fazer isso? Baseado na leitura das páginas que vêm a seguir na apostila. A apostila é pequena, então você pode ler, passar as folhas mais adiante, e você vai encontrar uma boa parte das respostas na apostila. E o que você não encontrar na apostila, você vai encontrar nos slides que eu postei. Lembre-se, eu postei lá um grupo de slides da matéria, está lá. Aí você salva esses slides e começa a abri-los. Na próxima aula eu vou apresentar já algumas páginas dos slides aqui. E a outra parte das respostas que você não encontra na apostila e nem nos slides, eu sugiro você pesquisar na internet. É muito fácil, não tem mistério. Ou seja, o aluno tem que fazer o trabalho de pesquisa. Vocês vão aos pouquinhos. Eu sei que irmã Larissa, irmão Claudiano estão começando hoje, então vão devagar, né? O santo é de barro, vocês são de barro, eu já sou de talco, entendeu? Eu estou bem abaixo de vocês. Então, como diz na linguagem popular, cuidado que o santo é de barro, né? Vocês são de barro, eu sou de talco. Então, vão devagar, vocês vão chegar lá. Pastor, eu não consegui fazer os exercícios, não há problema. Se você conseguir fazer pelo menos mais da metade, está na bênção. E aí a gente corrige com tranquilidade na próxima aula, tá bom? Então anotem aí, nós vamos parar nessa partezinha, né, que dá um início aos rolos do Mar Morto, na página 8, e aí continuamos na próxima aula. Lamentamos hoje que a irmã Jandra não teve problemas de conexão, outros alunos, infelizmente, também tiveram problema de conexão. A nossa irmã Sabrina Ramalho, né, teve uma cirurgia de emergência, ou seja, continuamos orando pelos nossos irmãos que hoje não puderam estar aqui por questões de saúde, questões de conexão e outras situações também que surgiram no meio do caminho. Obrigado a todos vocês que puderam estar aqui conosco. Irmão Claudiano, irmã Larissa, obrigado, irmã Amanda, irmão Elton, irmão Leandro, irmã Ilana, amanhã eu vou lhe chamar na parte da tarde, 5 horas, precisamos conversar assim rápido, 10 minutos, né, para a gente ajudar a senhora naquela situaçãozinha que ficou pendente. Irmã Rubiana, irmão Gil, obrigado, foi difícil hoje para vocês, mas agradeço o esforço. A Bissai também foi difícil no mundo, e irmã Bernadette, mas oramos a Deus que tudo se regularize e fique um pouco melhor na próxima aula. Irmão Elton, abrindo o seu áudio, por gentileza, e agradecendo a Deus pela aula de hoje. Obrigado você que pôde estar conosco, né? E os alunos que não puderam, façam-nos a gentileza de estarem, né, assistindo o vídeo da aula que vai lhes ajudar a compreender o início desta matéria. Muito obrigado, Deus os abençoe. Irmão Elton, nos agradecendo com a palavra de oração. Oremos ao Senhor. Senhor, soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de mais uma noite podemos estar aqui reunidos para aprender a tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha iluminar a mente do nosso pastor, professor, mestre, para que nós possamos aprender e absorver mais da tua palavra, para que nós possamos subir no degrau do conhecimento e assim aproximarmos mais de ti, Senhor. Revista-nos, ó Deus, do teu poder, da tua presença, e ilumina nossa mente e coração para aprendermos, ó Deus, o que a tua santa palavra tem para nos proporcionar. Que o Senhor abençoe a semana de cada um, uma semana vitoriosa, um ano vitorioso e uma conclusão de estudo maravilhosa, Senhor, porque tu és soberano e eterno e agrada ao teu coração o conhecimento dos teus filhos. Pai, que nós possamos aprender para ganhar almas e o teu reino ser povoado, saquear o inferno e o teu reino ser povoado. Assim nós te agradecemos por tudo, Jesus, não somente hoje, mas tudo sempre. Amém. Amém, amém. Nosso lema para nosso fechamento. Repita comigo. Seriedade. 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 Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina.
seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. Repita disciplina. comigo também. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça, e que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça, e que eu diminua. que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça, e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus os abençoe. Muito obrigado. No máximo, em 2 Amém. horas, esta aula já estará sendo colocada num link no grupo e você pode reassisti-la se assim você quiser. Muito obrigado. Deus os abençoe. Uma ótima noite de terça-feira, uma ótima semana. Vejo vocês próxima terça-feira, dia 25, se Jesus não voltar. Se voltar, gente, já era. Acabou o curso. Continuamos lá no céu. Mas se não voltar, dia 25 estamos aqui com a graça do nosso Deus. Muito obrigado a vocês. Beijo no coração bonito de vocês. A paz do Senhor. Bom descanso. Ótima semana. Muito obrigado. Paz do Senhor.